Apesar de estar em estágio de alerta por causa da dengue, o município do Rio conseguiu reduzir o número de focos do mosquito Aedes aegypti. O primeiro levantamento do ano, feito entre os dias 5 e 11 de janeiro e divulgado ontem, mostra que o índice de infestação foi de 1,2%, o menor para o período em 6 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a consequência disso é a redução dos casos da doença. Os moradores do Rio têm muito a comemorar. Em pleno verão, época normalmente de maior incidência de casos de dengue, o Rio registrou no mês de janeiro 338 casos, contra 3.930 no mesmo período em 2013. Se for comparado em relação aos outros índices de infestação, do mesmo período dos anos anteriores, foi o mais baixo da história. A redução dos casos de dengue mostra também que a população está fazendo a sua parte. Cuidar dos pneus com água, caixa d'água bem fechada. Dando de olho se não está enchendo de água nos ralos. Então, eu acho que a prevenção é o caminho para acabar com o foco. A Prefeitura do Rio faz vistorias durante todo o ano nas casas das pessoas para verificar a existência de focos da dengue. Na casa de Dona Yara foi encontrado somente um foco no jardim e ela já sabe da importância de se combater a dengue. Eu tento não deixar a água dos vasos, não deixar a vasilha do lixo estampada, eu tampo, para verificar se está tudo certo. Porque essa doença é muito ruim. Mesmo com a redução do número de casos de dengue, o Rio está em estado de alerta, com índice de infestação domiciliar em 1,2%. O risco só é considerado baixo quando esse número é inferior a 1%. E como o ambiente domiciliar é aquele que concentra os maiores focos de infestação, medidas simples ainda podem ajudar a combater a dengue. Dentro das residências, ainda é encontrado em maior quantidade. Você encontra copinhos largados. Nessa época agora, os do quintal também, que as crianças brincam, aí chove no fundo da tarde, ela entra. E nós temos algumas regiões que não estão bem, vamos dizer assim. O Rio Comprido, mas não é preocupante, porque o controle está sendo bem feito. Pois é, e ainda sobre essa redução dos focos do mosquito e dos casos de dengue, eu converso com Mário Sérgio Ribeiro, que é assessor técnico da Subsecretaria Estadual de Vigilância em Saúde. Mário Sérgio, boa tarde, obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, a situação é preocupante em 40 municípios, sendo que a pior situação é de Macaé. O que está sendo feito para reverter isso, hein? A ação no município é uma responsabilidade, uma atribuição dada por portaria ministerial do município. O controle do vetor é do município. A gente tem acompanhado esses municípios que apresentaram a situação de alerta, motivando os municípios a trabalhar na questão da mobilização, como foi dito aqui pelo município do Rio, a intensificar as ações de visitas domiciliares. A gente precisa visitar os imóveis, mas é muito importante que a população, principalmente desses municípios que estão em situação de alerta, em especial o município de Macaé, que a população entenda que os focos, 80% dos focos, estão dentro das residências. É importante a participação da população nesse processo de eliminar os criadores do mosquito, principalmente nesse período agora pós-estiagem, né? Nós vamos... Quer dizer, a situação mais crítica, o risco de uma situação mais crítica ainda está para chegar depois das chuvas, por exemplo? Certamente sim, porque a gente vai ter, após esse período de estiagem, com essas chuvas, a gente vai ter muito criadouro, né? Os ovos do mosquito eles ficam dissecados por mais de um ano, então eles são colocados na parede do criadouro. Então, quando tem o contato com a água após as chuvas, ele torna-se viável e pode se transformar num foco. Então é importante que a população participe junto com os municípios. Tem que estar sempre alerta, né? Agora, os números do Rio de Janeiro mostram que a população está mais consciente? Certamente, cada ano que passa a gente observa essa melhora em comparação ao Lira, por exemplo, o levantamento de índice que foi feito em janeiro de 2013 para o de 2014, a gente já observa que houve um engajamento da população na eliminação desses criadores. A gente observa que alguns criadores eles são mais por uma necessidade de manter um armazenamento de água do que especificamente aquele criadouro que tinha antigamente um prato de xaxinha, onde tem que colocar areia. Então, essa percepção de que a população está engajada, está melhorando a sua... Mas não pode relaxar, né? De jeito nenhum, não pode. Sérgio, muito obrigada aqui por sua presença aqui, por seus esclarecimentos. Obrigada.